Mascarando com o Photoshop. Olá pessoal, aqui é Pris Guerreiro do site rockmeon.com.br e hoje eu quero mostrar para vocês aqui no canal como usar máscaras no Photoshop. Para trabalhar com máscaras é muito simples. Primeiro você pega uma foto, você clica ali no botãozinho de máscaras, no painelzinho inferior, aquele botãozinho que tem uma bolinha no meio, é um retângulo com uma bolinha no meio, tô vendo ali? Você clica ali e ele vai criar um outro layer de máscara. Nesse layer de máscara você vai poder excluir o fundo da imagem e você pode voltar à ação também, sem destruir a imagem. A vantagem disso em relação à borrachinha que existe no Photoshop, você pode desfazer a besteira que você fez. E no decorrer do vídeo vocês vão perceber isso. Eu quero limpar o fundo dessas fotos para poder fazer uma composição interessante com o nosso personagem. O resultado ficará bem legal. Para esse projeto eu peguei duas fotos do Lucas, uma foto da cabine telefônica TARDIS da série Doctor Who e uma paisagem para usar como fundo da nossa cena. E nas fotos do Lucas e da cabine TARDIS eu vou tirar o fundo usando o conceito de máscara no Photoshop. Depois que eu aplico a máscara, para eu remover o fundo eu vou ter que usar a ferramenta pincel ou a ferramenta laço, ou ainda a laço magnético, que na verdade é uma variação da ferramenta laço. Na ferramenta pincel e na ferramenta laço eu vou precisar do auxílio de outra ferramenta, a de seleção de cor, que fica no painel esquerdo inferior, que é aquele quadradinho branco e preto sobrepostos ali, muito facinho, você já deve conhecer. Bom, na ferramenta pincel, quando eu quero remover um fundo, eu tenho que deixar o quadradinho preto por cima do quadradinho branco. E quando eu quero recolocar esse fundo, se por acaso eu errei, eu tenho que deixar o quadradinho branco por cima. Já na ferramenta laço, isso é invertido, porque eu não faço ideia. Sim, eu quero remover alguma coisa, na ferramenta laço, o quadradinho branco tem que estar por cima do quadradinho preto. E se eu quiser adicionar o quadradinho preto, tem que estar por cima do quadradinho branco. O mesmo vale para a ferramenta laço magnético, que é uma variação da ferramenta laço. Tá bom? Então, resumidamente, na ferramenta pincel, quadradinho preto por cima, remove, quadradinho branco por cima, readiciona. Na ferramenta laço você inverte isso, ok? Depois que eu limpei a imagem, deixei com fundo transparente, clico em cima da layer dessa imagem com o botão direito e uso Apply Layer Mask. Isso daí vai transformar a máscara numa imagem com fundo transparente. Depois é só movimentar as imagens para as posições que eu quiser na cena. Agora eu vou fazer alguns ajustes para poder criar uma composição. Vou ajeitar o fundo, inclinar alguma imagem, aumentar o tamanho de outra, posicionar aqui, mexer ali, um pouquinho. Também vou ajustar as cores usando os levels. Poderia fazer isso também com as curvas, mas eu não gosto muito de usar curvas, prefiro os levels. Aí eu vou ter que ajustar algumas coisas, por exemplo, o pé do Lucas ficou muito pra cima da imagem, então eu vou colocar escondido atrás de um matinho. Para isso eu vou duplicar um pedacinho da camada de fundo e colocar por cima do pé do Lucas. Depois eu vou usar a máscara para deixar isso um pouquinho mais natural. Vou fazer a mesma coisa com a cabine da TARDIS lá atrás da imagem. Vou cortar um pedacinho do fundo, um pedacinho do mato, jogar por cima da camada da TARDIS, usar a máscara com um pincel suave. Eu vou tirar as bordas para deixar como se o mato estivesse crescendo por cima dessa cabine. Também vou colocar uma sombra nessa cabine para ela poder acompanhar. E vou pintar as calças do Lucas, que estão meio desbotadas, para deixar um pouquinho de sombra também e fazer algumas sombras aí na blusa vermelha dele, no Lucas que está assustado. No outro Lucas ameaçador, aqui eu vou também fazer a mesma coisa. Aqui eu estou colocando uma sombra na TARDIS. Existem vários jeitos de fazer isso. Eu optei por criar uma camada nova, criar uma seleção e pintar com brush macio.
né? Mas tem outros jeitos de fazer isso, jeitos melhores, digamos. Mas o jeito prático e porquinho é esse aí. E dali embaixo do Lucas Ameaçador, eu reparei que tem umas pessoinhas caminhando naquele terreno, então eu vou duplicar um pedacinho daquela estrada para cobrir aquelas pessoas. Vou usar a máscara para suavizar as bordas e esconder aquela gente de lá, porque afinal de contas não é para ter pessoas ali, né? Essas pessoas estão na imagem de fundo que eu usei para compor essa cena. Daí eu vou mexer nos levels das cores, do fundo da imagem, do Lucas, de toda a cena, para deixar cores mais vivas, mais escuras até, para criar um ambiente melhor, deixar as cores um pouco similares, assim, porque são várias fotos diferentes, né? Então é sempre bom deixar as coisas equilibradas. Se eu usar demais vai ficar um troço escuro, esquisito, feio, né? Então é bom dar uma equilibrada. Para chegar nos níveis é Ctrl L o atalho. Aqui eu criei uma camada nova, peguei um pincel macio e a tinta preta bem esfumaçado e tô colorindo aqui as calças do Lucas e fazendo umas sombras falsas aí no blusão vermelho dele. Fica bem interessante. Depois eu vou lá em Filter, Lens Creator, para colocar um tipo de lente diferente no plano de fundo, para dar um aspecto meio fotográfico. Eu descobri que o Photoshop simula lentes de câmeras de marcas famosas, né? Então eu fiz alguns testes e escolhi a que ficava melhorzinha ali para a cena. É um efeito bem bacaninha que eu realmente não conhecia, descobri fazendo esse vídeo para vocês. Eu vou criar uma camada nova, vou criar uma seleção em forma de retângulo, como se eu estivesse fazendo uma borda. Vou inverter essa seleção, vou preencher com tinta preta, depois eu vou na galeria de filtros, vou escolher um tipo de filtro para deixar a borda como se tivesse uma textura, para ficar como uma moldura mesmo na imagem. Finalizando, eu vou colocar o texto com uma fonte bacana, vou colocar a minha assinatura também. A composição da cena final ficou essa: Dr. Lucas versus Bala-Minute Raptor. Coitadinho do Lucas, pegou a Tardes, foi parar numa dimensão onde existem Bala-Minutes Raptors por toda parte. Ai ai ai, como será que ele vai sair dessa? Eu não imagino. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Falou! A música de fundo chama-se Run Run Raptor, foi feita especialmente para este vídeo e para o Lucas também. Não que o Lucas lembre um Raptor, mas combina com o Lucas. Bom, vocês entenderam. Feito com o Microsoft Music Make Jam, um ótimo programa, muito bom mesmo. Também quero agradecer ao Lucas Bala-Minute por ter postado fotos tão divertidas no álbum dele. Eu olhei a maioria e foi difícil escolher só duas para fazer essa composição. Obrigada, Lucas. Também obrigado por autorizar a sua imagem, tá? Quero agradecer também a Nilda Alcarinque pela consultoria em Doctor Who, já que eu sou como Jon Snow, eu não sei nada sobre Doctor Who. Eu não acompanho a série, mas a Nilda me deu uma força me explicando como é que funciona a Tardes. Então, muito obrigada, Nilda. Aqui está seus agradecimentos, que você ficou curiosa para saber lá pelo Twitter. Muito obrigada a você que conseguiu chegar até aqui. Você é um campeão vitorioso ou campeã e vitoriosa. Não sei quem é você. Deixe aí nos comentários. Se inscreva no canal. Me dê um joinha. Compartilhe com seus amigos. Ajude a fazer este canal crescer. Também visite o site www.rockmeon.com.br para obter mais informações sobre os vídeos. Sim, amigos, eu posto informação extra lá. Então não deixe de visitar, ok? Obrigada. Chris Guerreiro desliga. Rock off!